meus amigos, como é que vocês estão? Vamos estar nesse vídeo esclarecendo algumas dúvidas sobre como vão se portar as equipes nessa nova etapa e como funcionam os playoffs da NBA e principalmente, acima de tudo, entender o que essas equipes fizeram para chegar até aqui. Então vamos esclarecer alguns pontos importantes antes da gente falar especificamente sobre os playoffs. A primeira coisa que a gente tem que entender é que essas 30 equipes da NBA, elas são divididas em duas principais conferências. De um lado eu tenho a Conferência Leste e de um outro lado eu tenho a Conferência Oeste. Como é que é feita essa divisão? Através de um critério muito simples, o critério geográfico. Ou seja, aquelas equipes que se encontram próximas uma das outras ali nos Estados Unidos, elas acabam se confrontando e se dividindo em divisões. Então eu tenho 3 divisões para cada conferência. No caso do leste, eu tenho 3 divisões. Quais são elas? A primeira, o Atlântico, onde eu tenho os seguintes times: Celtics, Philadelphia, Knicks, Nets e Raptors. Do outro lado, eu tenho a divisão central: Bucks, Cavaliers, Bulls, Indianas e Pistons. E tenho também a divisão sudoeste, que tem lá Heat, Hawks, Wizards, Magic e Hornets. Lá do outro lado, na Conferência Oeste, eu tenho também dividido em 3 divisões. No caso, a Nordeste, que é composta por Nuggets, Timberwolves, Thunder, Jazz e Blazers. A divisão do Pacífico, que é composta por Kings, Suns, Clippers, Orioles e Lakers. E a divisão Sudoeste, que é composta por Grizzlies, Pelicans, Mavericks, Rockets e Spurs. Então é dessa maneira que os times são divididos. Vale destacar que os times de uma conferência eles se enfrentam com os times da outra conferência até 2 vezes na temporada também. Tá certo? Sabendo disso, vamos entender mais ou menos como é que está a classificação nesse momento. Para começar, a gente tem que entender que para essa nova fase dos playoffs, passam apenas 8 times de cada conferência. Ou seja, como é que eu já tenho essa divisão no momento? Do leste, eu tenho classificados no momento Celtics, Knicks, Bucks, Cavaliers, Magic e Indiana, levando em conta, prestem bem atenção, que os 6 primeiros colocados ganham essa classificação direta. Do 7º ao 10º, eu tenho uma fase de repescagem chamada de play-in. Então, vou repetir para ficar bem claro para vocês. Do 1º ao 6º, classificação direta. Vamos lá. No leste, Celtics, Knicks, Bucks, Cavaliers, Magic e Indianas, classificado diretamente. Do oeste, Thunder, Nuggets, Timberwolves, Clippers, Mavericks e Suns, classificados diretamente. Do 7º ao 10º vão disputar o play-in. O que é o play-in? Digamos que é uma repescagem das outras 2 vagas que estão faltando, já que falamos para vocês anteriormente que 8 de cada conferência passam para disputar o playoffs. E aqui que vem a ser um pouco mais complexo, mas nada de impossível de entender. Prestem bem atenção. Sabendo que os 6 primeiros times já estão classificados e que do 7º ao 10º eles vão disputar um play-in, uma repescagem, o que isso significa? Os 6 primeiros já estão de boa na lagoa esperando começar os playoffs. Não vou disputar mais nada até começar a fase dos playoffs. Esses 7, ou melhor dizendo, do 7º ao 10º, vão se matar por 2 vagas. E como é que vai funcionar? O 7º vai disputar contra o 8º. O vencedor entre o 7º e o 8º ganha uma vaga direta, ou seja, ganha a 7ª vaga das 8 que estão faltando. Vou repetir. 6 primeiros classificado direto, vencedor do 7º contra o 8º ganha a 7ª vaga bem aqui, tá certo? O perdedor entre o 7º e o 8º, ele vai ficar esperando o jogo entre o 9º e o 10º. Do 10º para baixo já estão todos eliminados. Então eu tenho o confronto 7º e 8º, 9º contra o 10º. Lá na outra conferência eu vou citar nome de time agora para ficar mais exemplificado ainda para vocês. Vamos lá. Na Conferência Oeste, o Pelicans vai fazer um jogo contra o Lakers. Quem vencer entre Pelicans e Lakers garante uma vaga, garante a 7ª vaga para o playoffs.
e vai ocorrer a disputa entre Kings e Orions, ou seja, do 9º contra o 10º. O perdedor aqui está eliminado e o vencedor da disputa do 9º contra o 10º, ou seja, do Kings contra o Orions, vai fazer mais um jogo contra o que perdeu aqui de 7º e 8º para garantir essa 8ª colocação. Parece meio complexo, na verdade é, mas é só analisar com detalhe que vocês conseguem perceber. Sendo assim, o que, que a gente tem de antemão? Vamos ser mais claro possível agora, presta atenção. Philadelphia Heat vão fazer uma disputa, Bulls e Hawks vão fazer uma disputa. Philadelphia Heat, 7º e 8º, Bulls e Hawks, 9º contra 10º. Lá na Conferência Oeste, vamos ter o jogo do Pelicans e Lakers, 7º contra 8º, Kings e Orions, 9º contra 10º colocado. Vale destacar o seguinte, tanto a disputa de 7º contra 8º, quanto a disputa de 9º contra o 10º é apenas um jogo, ou seja, jogo único, e o jogo ocorrerá na casa do mandante, obviamente, mas o mandante ele tem que ter sido o time com melhor colocação no campeonato, ou seja, na disputa aqui entre 7º e 8º, entre Philadelphia Heat, o jogo vai ser na casa do Philadelphia, que teve a melhor campanha. Na disputa aqui, ainda na Conferência Leste, entre 9º e 10º, Bulls e Hawks, a disputa vai ser na casa do Bulls. Lá na Conferência Oeste, o jogo entre Pelicans e Lakers vai acontecer na casa do Pelicans, e o jogo entre Kings e Orions vai acontecer na casa do Kings. Sendo assim, à medida que esses jogos forem acontecendo, a gente tem os 8 classificados de cada partida. E aí, a partir disso, começam a fase de playoffs. E aí, em um outro vídeo, a gente esclarece melhor para vocês como é que vai estar funcionando essa fase. Tá certo, rapaziada? Espero ter esclarecido a mente de vocês. Não se preocupem, que é um pouco complexo mesmo. Mas só para deixar um pouco mais evidente para vocês como as coisas vão acontecer daqui para frente, nós estaremos por aqui dando todo o apoio e suporte para vocês à medida em que forem passando. Um abraço a todos e até a próxima.